Boa tarde, gente. Eu quero iniciar hoje com a parábola de Buda, que é solicitando água a Nanda, e posteriormente tratar da samaritana, que é Jesus oferecendo água à samaritana. Vamos tentar ver na questão do método e o outro uma transformação. Vamos começar. Buda caminha com Ananda, seu discípulo, passa por um riacho e continua sua caminhada. E quando chega mais ou menos 1 quilômetro, 2 quilômetros do riacho, Buda pede a água, a Ananda água, está com sede. A Ananda vai lá, anda esses quilômetros, Buda fica andando e traz a água. Mas Buda faz uma observação dizendo que a água está suja. Lá passam cavalos, passam outros animais, passam pessoas por aí fora. Aí a Ananda volta e diz: então como é que eu vou fazer para pegar água boa? Aí Buda diz: tenha paciência, observe, deixa a poeira baixar. Então fica o tempo que for necessário. A Ananda vai para lá e fica o tempo que é necessário até que a poeira baixa. A Ananda olha para a água e recolhe a água, coloca no reservatório, deles, volta para Buda e Buda vai lá e agradece e continua a caminhada. Antes de procurar ver, vamos ver o que é que tem nessa parábola. Jesus encontra uma mulher samaritana perto de um poço, e ela querendo tirar a água, e Jesus fala com a moça, e a moça acha estranho, principalmente um judeu falando com uma mulher samaritana. E Jesus diz: olha, mas Jesus pede água para ela e ela diz que sente assim um pouco inibida, assustada, ou sei lá o que, pelo fato de Jesus ter falado com ela como homem. E Jesus diz para ela que a água que ele tem para oferecer a ela, que é diferente da do poço, a samaritana nunca mais terá sede. Então, vamos dar uma olhadinha, vamos voltar para a primeira parábola, que é a parábola de Buda pedindo a Ananda água também, mas dessa vez uma água misturada, uma água que todos passam, e ele pede para que Ananda espere a poeira baixar. Para mim isso aqui pode ser considerado uma alegoria do que eu chamo de atenção, atenção plena, melhor ainda, paciência, o exercício da paciência. O exercício da paciência é o exercício de deixar os pensamentos que estão na mente baixarem, para que assim possa se enxergar de forma cristalina aquilo que está lá. E aquilo que está lá é o mundo existencial. Coloque isso aqui como um método que eu chamo de método contemplativo. O método contemplativo é o método da paciência, é o método de deixar a poeira baixar, de deixar a mente baixar seus pensamentos. Porque geralmente os pensamentos num certo nível são pensamentos carregados de crenças condicionadas, do que eu chamo de propagandas. E se você pegar do jeito que está, você vai levar essa água, ou vai levar essa transmissão contaminada. No caso de Ananda ou do pesquisador,
É possível deixar o próprio pensamento, os próprios pensamentos do pesquisador baixar e perder a pressão e os impulsos das crenças condicionadas, da observação, da autoobservação e da observação daquilo que se vê. Geralmente nós dizemos que a ciência dominante, a clássica, não é porque ela é clássica, mas ela está dominando baseada em crenças dogmáticas, ela não permite essa poeira baixar. E ela procura responder baseado nas suas regras que já estão baseadas em pensamentos contaminados. Veja só. O método contemplativo solicita da parte do pesquisador uma calma, uma paciência, para que a força do seu pensamento, que é virado para as crenças que o dominam, percam a força. Perdendo a força, ele pode enxergar o que é que está lá dentro do mundo existencial que ele vive e descrever os eventos. Eu não é descrever os eventos de forma puritana, transcendente, mas descrever o que ele está vendo, podendo inclusive dialogar com outras crenças e não precisando haver guerra, nem conflito, nem embate, nem briga de quem está com a verdade. Para mim isso está lá na parábola de Buda dizendo para Nanda: volte, fique lá o tempo que precisar e deixa a poeira baixar. Quando a poeira dá baixar, você vai ver a água cristalina do jeito que ela é. E evidentemente vai ver também o que está lá embaixo da água, né? Calmo, tranquilo. Na minha opinião, essa é a filosofia do método contemplativo. Veja, na outra parábola, o que é que ocorre? Jesus diz à mulher samaritana que, dando claramente a entender que não há problema nenhum entre a questão do diálogo entre homem e mulher, muito menos judeu ou não judeu. Embora a mulher era marcada por preconceito. Mas o que ele tem para oferecer não é a água existencial, mas uma água espiritual ou água transcendental, que ela nunca mais terá sede. E aqui vejo mais a questão de uma transmutação da consciência, que depende mais de um logo solar, de um centro cristológico, de um Tiferet, que é essa parte mais universal, quer dizer, está muito mais acima do que mais para além dos arquétipos, que é capaz de ter a fonte dessa transformação que nós chamamos aqui de espiritualidade, que nós chamamos aqui da consciência pura ou da consciência sem identidade, mas que é capaz de transformar radicalmente. Inclusive, essa transformação ela é transposta para o mundo existencial e é uma mudança radical na vida das pessoas que passam por essa experiência. A mesma água falando para planos diferentes. Um para o mundo da consciência e o outro para o mundo da existência. O mundo da existência é a alegoria do Buda. Para ver as coisas claras, é preciso olhá-las com paciência para que os conflitos sejam transcendidos. Lá, na parábola de Jesus, claro que existe a não diferença, né? Não há diferença entre homem e mulher, judeu ou não judeu, não há mais diferença. Há claramente uma transmutação.
próprio da consciência. No mundo existencial, as existências continuam existindo, as diferenças continuam existindo, mas nos seus lugares e sem fomentar conflitos. Então, esse é o princípio que nós estamos querendo fundamentar uma outra metodologia para as ciências da espiritualidade, que é o método contemplativo, baseado na meditação contemplativa. Já temos a questão dos relatos de experiências ou as narrativas autobiográficas, que são relatos existenciais, mas você também pode trabalhar dentro da questão da contemplação, onde você e o suposto objeto se comunicam e dialogam. Então, dentro dessa questão que a gente vai abranger mais, vai aprofundar mais, é a filosofia na questão da espiritualidade. Como é que ela funciona nas ciências da espiritualidade, com um método contemplativo, que o mundo continua lá, mas você não é contaminado pelas crenças dogmáticas, não é? As propagandas que parecem fornecer dados, informações substanciais para a identidade do sujeito, quando na verdade esses dados são apenas fantasmas. Ou eu estou num polo ou no outro, como extremo. Ou eu acredito no objeto visto como ideologia, ou como eu sou visto como ideologia também. E essas ideologias vêm de um outro espaço, que não é o espaço da convicção, mas da falsa convicção. Então, o método não é baseado no achismo, mas é baseado na paciência do observador. O diálogo do observador com a natureza, com a existência, com a transcendência, mas sobretudo no diálogo enquanto ele ser existencial. Esse diálogo vai também me dar a qualidade de poder dialogar com a ciência clássica, com outros tipos de ciência, porque existem vários métodos e vários olhares. Não é se colocar numa posição inferior ou superior, mas uma posição capaz de dialogar. E não dizer que aquilo que está sendo visto é isso ou aquilo, mas é aquilo que eu posso ver de forma cristalina, mas que pode também, em algum momento, ser refutado. Mesmo que essa refutação, quando essa refutação é um diálogo, não quando essa refutação é uma imposição. Nossa forma de enxergar o mundo pode ser refutado dentro de um diálogo, não fora. Então, se trata de um método que busca o diálogo entre o suposto sujeito e objeto, quando sempre estamos interligados, interconectados. E quando estamos interconectados sem pressão de fantasmas, de fantasias, de propaganda, então sim, podemos enxergar um mundo mais cristalino. Um mundo cristalino é ausente de imposições, de imperialismo, de narcisismo. É o amadurecimento do ego para outro nível de realidade. Então, esse é o nosso passo no sentido dessa metodologia contemplativa, que nós vamos aproveitar, né, que estamos lá na comissão científica da universidade, para ir colocando dentro das discussões, não como uma imposição, como uma negação de outros métodos, muito pelo contrário, né? Não quer dizer que o método dominante não pode ser utilizado, mas não é o único. Existem vários métodos e a gente vai atrás desses outros métodos também, porque esses métodos nos interessam. O que interessa, ao final das contas, é a nossa capacidade do bem-estar da humanidade, do planeta, sendo a gente inserido nesse planeta, nessa natureza, no universo. Então, se a ciência não estiver alinhada com esse bem-estar, precisamos perguntar a que está servindo a ciência e para que
e se vale a pena. Penso que estamos no alinhamento, todos queremos isso. É preciso apenas a gente se libertar das propagandas, dos fantasmas que nos prendem a identidades conflituosas. Pois é, gente. Vamos lá, até mais, viu? Boa tarde.